gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que momento vocês vão estar assistindo nossa edição hoje do Talk Business, mas sejam bem-vindos a esse programa que é uma forma que eu encontrei de compartilhar conhecimento e também inspirações com grandes pessoas. Hoje eu estou rodeada de grandes mulheres, o nosso tema é liderança feminina, mas antes de seguir, dizer que você continue até o final, vem aquelas nossas solicitações de todos sempre, né? Se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu, deixe o seu like aqui no vídeo e compartilhe. E compartilhe também os seus comentários para que a gente possa melhorar cada vez mais a sua experiência aqui no Talk Business. Hoje, na nossa edição, a gente vai falar de um tema que eu já estava querendo demais trazer, vai ser liderança feminina. E para a gente bater esse papo, eu estou com 3 grandes mulheres que eu super admiro, que têm histórias incríveis para compartilhar. Eu estou até com receio de que a gente não consiga passar só os minutos que estão previstos de tanta coisa boa que a gente tem para falar. Eu vou apresentá-las rapidamente. A gente tem Dinélica Guedes, ela que é engenheira civil, administradora, empresária, diretora técnica da Inove Engenharia e tem uma experiência incrível de liderança. Depois eu vou contar, inclusive, um pouquinho sobre o que eu já ouvi sobre Dinélica. A gente está também com Kalina Batista, que é administradora, gerente regional do comercial da Ali Combustíveis. E Ana Nera Alessandra, que além de mestre em administração, inclusive todos os estudos dela estão focados em liderança feminina. Então a gente está aqui diante de uma líder, mas também de uma estudiosa do tema. Ela também é graduada em administração, é professora universitária, hoje está aí atuando na FAB, Ana? Na FAB, nas Forças Aéreas, na Força Aérea Brasileira. Ou seja, a gente tem aqui 3 grandes representantes. Eu estou assim, feliz demais de bater esse papo. E aí, meninas, sejam bem-vindas. Eu queria agradecer muito por vocês estarem aqui. A gente estava conversando antes, claro, a gente sempre conversa um pouquinho nos bastidores antes de começar a gravar para vocês. E de quanto é bom a gente estar entre amigos, né? Então, a ideia aqui é a gente bater um papo sem censura sobre liderança feminina. E aí, Ana, eu queria começar por você, que é uma estudiosa do tema, né? Já exerce liderança desde sempre, apesar de bem jovem. E eu queria que você contextualizasse aí o cenário atual da liderança feminina aí no nosso país, para depois as meninas também já entrarem no papo. Bom, vou pegar a fala de Catarina. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos que horas vocês vão assistir esse vídeo. Então, falar sobre a liderança feminina sempre me agrada muito, como a Catarina falou, eu estudo a temática há algum tempo. Não só estudo, como atuo também, né? Como sou mulher e atuo como líder. Eu me aprofundei nesses estudos mais ou menos em torno de 2012, quando eu comecei a fazer o mestrado e comecei a me interessar pela temática. Trazendo para o contexto atual, a gente se encontra num momento muito particular, né? Especialmente para a mulher. Não vou desmerecer os outros gêneros, longe disso. Mas é sobre liderança feminina, então eu vou focar nisso. A gente está num momento muito particular e que coloca a mulher frente a situações extremamente... são muitos desafios, na verdade, né? A gente está no momento enfrentando muitos desafios e eu tenho certeza que os estudos que eu fiz há anos atrás, eu já estou precisando rever, porque é outra realidade. E eu, inclusive, quero saber das meninas, Kalina, que é mãe, eu não sou mãe, então eu estou voltando também os meus estudos para mulher, mãe, líder. Já é um enfoque totalmente diferente, porque eu tenho a experiência de líder, mulher, mas não sou mãe, né? Então é importante trazer isso porque, especialmente, atualmente, trabalhando em casa, trabalhando fora de casa e com o filho aí, não é nem uma tripla jornada, é uma jornada quádrupla. Então, eu queria saber de Kalina, como é que ela vem enfrentando, especialmente nesse período de pandemia. Queria que você compartilhasse comigo para que eu possa entender melhor como é que está funcionando a sua rotina nesse período. E aí, Kalina, só corroborando, Dinélica também tem uma experiência incrível. Ela está com um bebê. Olha aí, eu gostei que ela já começou com uma coisa interessante. Mas só para o pessoal que está acompanhando aqui o canal conhecer um pouquinho da sua trajetória enquanto líder, aí na sequência você responde a pergunta de Ana Nery, né? Eu convidei mulheres que enfrentam cenários... Claro, a liderança ela é desafiadora para todos os gêneros. Ana Nery fez uma colocação muito importante. Mas a gente vai focar na liderança feminina. E eu trouxe 3 mulheres que estão em cenários
mais desafiadores ainda, né? Tem Kalina que está aí atuando na gerência regional de um comercial na área de combustíveis, inclusive tem uma história aí de não ter, né, a mulher posicionada lá. Dinérica, na sequência, vai falar um pouquinho, porque ela é engenheira e coloca muito homem aí no bolso. Não que a gente esteja aqui para concorrer, não é isso, mas é um cenário também muito masculino. Eu queria que você comentasse isso um pouquinho antes de responder esse contexto aí que a Ana trouxe, que eu achei maravilhoso. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre mulher, sobre ser líder num ambiente bem masculino, tá? Eu tenho uma trajetória profissional que ela vem numa mesma empresa há 18 anos. Então, na minha história de casa familiar, também era um núcleo que era muitas mulheres. Então, acaba que aqui eu consigo associar a liderança muito à personalidade. Então, quando você tem uma personalidade que já é de liderar, de comandar, de sugerir, de sua voz ter força, então, naturalmente, ela acontece na nossa vida profissional. Então, comigo não foi diferente. Eu comecei como estagiária numa grande empresa, e aí nessa empresa eu fui crescendo, de estagiária, hoje gerente regional. Hoje eu estou inserida num comercial, numa posição que eu sou a primeira mulher na posição. Então, quando foi me dado esse desafio, para mim nunca foi estranho estar nessa posição, mas para muitas pessoas como é que você vai conseguir? E aí você se questiona muitas vezes, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Porque é um ambiente que ele é quase que predominantemente masculino. Então, quando você vai exercer uma função e um cargo de liderança numa empresa e num ambiente onde a mulher é menos em quantidade, você acaba se reinventando. Isso é muito bom. Então, eu consigo associar, eu sempre associo liderança à empatia. Então, como é que eu vou ser uma líder num ambiente onde eu gostaria de ser tratada? Então, eu trato meus colaboradores da mesma forma, que seja mulher, seja homem, seja de qualquer gênero. A diversidade ela também veio para mudar muita coisa, da gente ter percepções diferentes, que não é só homem nem mulher. Tem vários gêneros e a gente aprende a respeitar. E aí, quando a gente trazendo para a pandemia, sua pergunta é engraçado, porque eu tive que liderar em casa com minha filha. Então, você está dentro de uma pandemia, onde meu esposo também estava trabalhando em home office, eu em home office, uma filha de 3 anos, agora com 4, e aí você teve que se reinventar, e aí colocar regras, e ser líder também. E por personalidade, minha filha também é muito parecida comigo. Eu disse que se já não bastava ela ter a aparência muito parecida comigo, agora a personalidade ela é muito eu. Eu até brinco, eu queria que ela fosse menos Kalina, porque são duas pessoas muito parecidas no mesmo ambiente. Então, a gente teve que estabelecer regras. Óbvio, com uma criança de 3 anos, é difícil você impor tantas regras, mas quando ela entendeu que os pais estavam em casa, mas não estavam de folga, aí a gente conseguiu trabalhar. É uma dupla jornada, é uma tripla jornada, porque você administra a sua casa, administra o seu trabalho, administra a sua filha. Então, é um movimento meio que desafiador, mas a gente sobreviveu. E eu falo muito que a pandemia, para mim, não foi um problema. Óbvio que teve os problemas externos, mas na minha casa a gente resolveu muito bem. Então, eu agradeci a pandemia no aspecto de que eu consegui passar um ano convivendo mais com a minha filha. Liderança feminina. Liderança feminina. Então, a gente acaba tendo mais empatia, inclusive com a criação dos nossos filhos. Porque quando a gente decide ser mãe trabalhando, a gente terceiriza muitas coisas dos nossos filhos. Seja educação, seja o ambiente que ela está inserida. Então, eu poder conviver com minha filha durante um ano intensamente, para mim foi muito gratificante. É um trabalho, com certeza, maior do que o que eu nunca tive, mas, com certeza, fez toda a diferença. Então, a liderança é muito isso, é você ter empatia e querer fazer com as pessoas o que você gostaria que fizessem com você. Então, é nessa linha. E aí, Kalina, tem uma coisa interessante também, que eu acho que vale a pena pensar. Às vezes eu fico pensando, Ana, também desde a perspectiva de que eu não exerci a maternidade dentro de uns múltiplos papéis que a mulher exerce, mas será que a mulher na liderança, em sendo mãe, ela consegue, então, ser muito mais empática? Você também deve ter tido na sua equipe, que é uma equipe grande, muitas mulheres que têm filhos e que tiveram também que se desdobrar aí dentro desse cenário. Isso, quando ele não é só estar inserida no ambiente, mas estar inserido num ambiente comercial, onde a gente trabalha o tempo todo com metas. Então, é você administrar a sua vida pessoal, administrar o seu trabalho e ter que bater meta no final do mês. Então, quando você... eu tenho o privilégio de estar numa casa mais confortável, onde eu pude criar o meu home office e trabalhar de maneira mais confortável. Mas sabia que a minha equipe nem todo mundo tem as mesmas condições. Então, nesse aspecto, a gente teve que ir para calma. Aqui todo mundo está no mesmo barco. O que é que você precisa? Ninguém é obrigado a começar a trabalhar às 8 horas da manhã se você tem a aula online do seu filho às 8 horas da manhã. O que eu quero é que você administre o seu tempo, como eu estou fazendo, mas que ao final do mês você preste contas comigo e entregue sua meta. Então, isso é empatia, é você conseguir
trazer para as pessoas para próximo de você e é entender. Não é só homem, não é só mulher que tem que ter. O homem, muitas vezes, é a mulher da relação em relação à educação dos filhos. Então, tem pessoas da minha equipe, onde o homem que acompanha a aula online do filho, acompanha a questão da alimentação, é a pessoa que cozinha. Então você tem os mesmos direitos que ele. Então, são distinções que são equivalentes no final. É saber entender quem são as pessoas da sua equipe, o que é que elas estão precisando. Então, é um jogo muito de empatia também, mas de você entender quem são as pessoas, que aí é o princípio da liderança. E aí, por isso, quando a gente eu brinco com minha equipe, os meus 2 supervisores são homens, e aí eu brinco, eu queria às vezes uma mulher, porque a mulher tem mais sensibilidade. E é verdade, a mulher muitas vezes tem mais sensibilidade. Às vezes eu digo, Dia das Mães, e aí, vocês fizeram o quê? Nada. Vamos lá, vamos fazer alguma coisa? Então, por quê? Porque a mulher, naturalmente, ela tem mais sensibilidade para coisas que, naturalmente, o homem não tem. E, muitas vezes, por não ser pai, por não ter filhos ainda, então, ficam meio perdidos em relação a isso. Mas é complexo, mas é gratificante. É bem interessante. Dinélica também tem uma história muito parecida, né, Dinélica? No contexto de estar também no universo desafiador. Se apresenta aí para quem está acompanhando a gente e já ingresse aí respondendo essa pergunta de Ana Nery, porque você já era mãe, mas agora foi mãe mais uma vez. Mais mãe, né? E aí tem uma história bacana que eu acho que vai ser bem inspirador para quem está nos acompanhando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seguindo o protocolo. Sou Dinélica, sou engenheira civil, sou administradora também. E me inseri nesse mercado que normalmente é masculino, que é o mercado da engenharia, principalmente a área que atuo, que é a área de gerenciamento de obras, muito cedo. Desde o começo da faculdade, que eu me identifiquei e fui em busca de estágios, e desde o começo que eu já encontrei a barreira de estar buscando atuar numa área onde a maioria, em número, era realmente homens, né? Era uma área bem masculina. E fui criticada na escolha do meu curso, escutei piadas, enfim, passei por todos os protocolos iniciais de alguns anos atrás, quando se via uma mulher dentro da construção civil. E aí trabalhei em algumas empresas, fui diretora de outras empresas e fui crescendo na área, de certa forma aprendendo e crescendo e agarrando cada oportunidade o máximo que eu podia para me desenvolver e me destacar sendo mulher nesse mercado tão masculino. E há quase 4 anos eu saí da área privada e passei a empreender, abri a empresa e hoje presto serviço de gerenciamento de obras e construção. Sou diretora da empresa, fico à frente da minha equipe, mais do que nunca estou botando para fora tudo que foi aprendido, tanto no curso de engenharia quanto no curso de administração. Não é tão comum ver mulher na área em obra. Hoje até que já se vê mais engenheiros, mas antigamente era bem raro e as perguntas eram muito até, às vezes até ridículas, do tipo, você usa EPI? Então, assim, era uma surpresa ver uma mulher à frente de uma obra com 200 operários, por exemplo, como eu já cheguei a gerenciar. E a área de engenharia é uma área muito peculiar, porque você lida com muitos homens, não só os trabalhadores, muitas vezes com investidores, e aí vem os clientes, e aí eu tenho histórias até engraçadas de famílias que chegavam para mim, a esposa ficava vibrando porque era uma mulher que estava à frente da obra, e o marido, assim, bem desacreditado, que era uma mulher que estava fazendo aquilo ali acontecer. Então, assim, tem algumas histórias bem engraçadas, mas que refletem muito o nosso contexto atual. E, recentemente, né, fui mãe, eu tenho um bebê hoje de 4 meses, e ele nasceu no meio da pandemia, no meio do gerenciamento de uma obra, no meio de tudo isso. Então, isso faz com que a gente se desafie ainda mais, né? Uma jornada que realmente é desafiante. Então, assim, eu tive... Não tem como você planejar exatamente a hora que você vai ter filhos, se você vai estar sem nenhuma obra, porque em momento nenhum eu posso estar parada. Então, tem sido uma experiência bem interessante. E, assim, eu acho que a pandemia, ela meio que trouxe para a gente um novo aprendizado.
ela fez com que a gente aprendesse a gerenciar, a liderar, sem estar presente, sem estar do lado, sem estar colado. Então, a pandemia ela me ajudou, porque agora que o meu filho nasceu, eu consigo fazer isso de forma muito mais fácil do que eu faria se eu não tivesse passado por essa pandemia. Então, meu filho nasceu há 4 meses, a gente está em pandemia há mais de 1 ano. Eu tive Covid e eu passei 21 dias trancada dentro de casa e as minhas obras, os meus gerenciamentos, eles não pararam. E aí as pessoas chegavam para mim e faziam, e quando você tiver filho, como vai ser? Eu disse, do mesmo jeito, nada vai parar. Tudo vai. Então, assim, me deu até uma certa segurança. Eu não fiquei insegura para o momento do nascimento dele, porque, para mim, a pandemia foi uma espécie de treinamento. As coisas vão acontecer mesmo sem eu estar do lado, porque estar presente não significa estar do lado. Então, mesmo que à distância, a gente foi administrando, foi gerenciando as pessoas nos locais certos, as pessoas conduzidas do jeito certo, e a engrenagem não parou. Claro que teve os momentos de desafios. Quando ele completou 30 dias, eu precisei ir a João Pessoa, uma obra que estava faltando 1 mês para inaugurar, e eu precisava realmente fisicamente visitar lá, porque a distância não dá para acompanhar realmente uma obra 100% à distância. Então, eu fui, voltei, ia e voltava para João Pessoa assim, no mesmo dia. Claro que tem um lado desafiante, mas teve um lado assim, de aprendizado muito grande. Então, hoje, eu consigo... Meu filho está pequenininho ainda, então ele ainda depende de mim, né? Mas eu administro os horários que eu estou trabalhando à distância e os horários que eu estou trabalhando presente, e quando eu estou à distância, eu consigo ficar com ele presente. Então, assim, a pandemia realmente ela veio para me ensinar, e eu até digo, veio também para me preparar para esse momento. Esse momento não seria da forma como está sendo se a pandemia não tivesse me preparado. É tão interessante, olha só como as coisas acontecem, né? A gente veio falar que a proposta do Talk Business não é a gente ter um roteiro prévio estabelecido, né? Dinélica chegou, já sentou aqui, a gente já começou a conversar, não tive nem tempo de apresentá-las como eu gostaria, por exemplo, a Ana Nery e a Dinélica, o restante aqui a gente já se conhecia. E aí vocês, a Ana Nery faz uma provocação, né, trazendo um papel que é também de liderança feminina e exclusivo das mulheres, porque os homens podem até fazer liderança como a gente na empresa, mas eles não têm como ser mãe, assim como a gente não tem como ser pai, né, Ana? Isso é liderança. E não foi por acaso que eu fiz essa provocação, né? Que, na verdade, inicialmente você queria que eu falasse sobre estudo. Agora sim eu posso falar sobre os estudos de liderança, mas eu precisava desse embasamento primeiro. Por quê? Na fala de Kalina, ela colocou características que o estudo que a minha dissertação foi em cima do estudo de Coase e Posner, são estudiosos de liderança, e eles estudaram, eles são pioneiros nos estudos de liderança feminina. E nesse estudo eles conseguiram identificar que tem algumas características fortes na mulher, na liderança. A empatia é uma delas, e você citou. A empatia é uma delas, a flexibilidade é outra, que Dinélica acabou falando sobre flexibilidade. Né? E isso mostra que, independente do momento que nós estivermos passando, estamos nesse contexto, saindo, né, graças a Deus aí. Se Deus quiser, a gente vai muito em breve voltar, não mais nunca ao normal, mas vamos voltar a uma nova realidade, né, sem maiores atropelos. E isso só mostra a fala de vocês, que são mães, principalmente, que é possível a mulher exercer essa liderança. E tem outras características, como, por exemplo, liderar com o coração. Kalina falou também sobre, eu queria uma mulher aqui para ela ter essa sensibilidade. Também é identificado no estudo de liderança feminina. A mulher, ela lidera muito com o coração, mas ela não deixa de ser forte, né? Então, é uma liderança eficiente, é uma liderança efetiva, na verdade, é eficiente e eficaz. E eu estou entrando num estudo agora, nesse contexto atual, trazendo as mães, porque são muitos desafios, como a Dinélica mesmo falou. Precisou ir a João Pessoa com um bebê, mas ela conseguiu gerenciar. Isso é característica da mulher.
E em relação aos outros gêneros, é importante focar, quando a gente estuda a liderança feminina, a gente não exclui outros gêneros, porque o objetivo, na verdade, é bom que isso fique claro, não é dizer que a liderança da mulher é melhor, mas é colocar como um modelo a ser seguido pelos demais gêneros. Então, isso é o mais bacana. Então, é mapear um modelo e, olha, você pode aprender esse modelo e seguir porque é eficaz. Então, não é sobre gêneros, né? É sobre eficácia. É sobre a eficácia daquele modelo, que são características da mulher que pode ser facilmente aplicado nos outros gêneros. Assim como a mulher também precisa, em alguns momentos, exercer características da liderança masculina, aquela coisa mais incisiva e, às vezes, até de fazer uma coisa de cada vez, porque nós somos múltiplas. Isso também é identificado no estudo e muitas vezes a gente precisa de ter foco naquilo ali. E às vezes, não em todos os casos, por a gente ter essa característica de sermos múltiplas, a gente faz uma coisa aqui, outra coisa ali, e às vezes a liderança masculina, por exemplo, foca e, enfim. Então, são modelos diferentes que eles podem se complementar. O desafio do meu estudo é justamente mostrar que os modelos eles podem se complementar. E é interessante, eu queria que a Alana falasse sobre isso, Nélica, também, que imagine que vocês, especificamente, como eu conheço a história de vocês devem também aprender muito com os homens, né? E, inclusive, conseguir fazer mais essa liderança que tira o melhor de cada mundo, né? De cada particularidade. E a Ana Nery falando agora, eu me vi em muitas cenas, que como eu estou inserida 100% numa diretoria masculina, então, muitas vezes eles têm, às vezes tem uma mulher, gente, às vezes eu me sinto até homem, porque eu estou tão ambientada, para mim isso é tão comum e não existe o certo ou errado, que está tudo bem. Siga, fala que está tudo bem. E por eu estar inserida num ambiente, numa diretoria que só é a parte de gestão, de gerentes de diretoria, é masculina, então quando eles falam, e às vezes eu falo tão parecido, porque eu estou tão inserida no mesmo ambiente que não tem mais. E até o respeito, porque eu estou numa grande empresa que respeita, sim, a liderança feminina. É muito bacana a minha trajetória dentro da empresa por ser mulher. E aí minha equipe, de uma maneira inversa, minha gestão, os meus dois supervisores são homens. Então, muitas vezes eu percebo eles fazendo o que eu faria, o que eu faço. Por quê? Porque é exemplo. Então, não é porque eu imponho ou porque eu peço, mas é um exemplo, é um modelo de gestão. O modelo é eficiente. Então, é um modelo que eles meio que copiam porque eles veem que funciona. Então, eu não sou uma mulher, não tenho tal essa sensibilidade, mas eu percebo que causa efeito e que é legal. Se tiver a sensibilidade, vai ser bacana. Exatamente. E, ao contrário, quando eu estou inserida num ambiente onde só tem homem, eu disse, mas isso eu acho que talvez funcione mais, mesmo eu estando num ambiente onde tem mulheres também. Então, acho que não existe o certo ou errado, mas sim a percepção da gente olhar. O que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido. Então, poder estar inserido num ambiente onde a gente consegue se perceber, e é muito do autoconhecimento, a minha liderança, ou a nossa liderança, ela só é eficaz, ela só consegue ter uma trajetória limpa se você se conhece. Então, o que é que faz sentido para mim? Porque se fala muito, é muito mimimi. Não é, às vezes, para mim, o que causa efeito para mim não é o que causa efeito para a Ana Nery, o que causa efeito para a Adnélica, e para mim, às vezes, faz sentido, para você não faz. Então, o que é que para mim faz sentido? Então, é o autoconhecimento que talvez faça a diferença no processo também de liderança. É bem isso. O Nélica deve também vivenciar isso um bocado, né, Nélica? Um bocado. Ana Nery falando, e Kalina também disse, a gente começa a lembrar de situações e de cenas e de coisas que a gente vive. E tem uma coisa bem particular do meu aprendizado, que foi bem por aí. Como era um universo masculino, então os meus professores, ou seja, quando eu era estagiária, quando eu comecei a trabalhar, meus superiores, desde a época de estágio, eram homens. Então, eu pude aprender com eles o que era eficiente e aquele outro lado que eu percebia que eles tinham dificuldade. Então, eu enxergava ali algumas coisas diante da sensibilidade, da flexibilidade, que normalmente da paciência, que às vezes a gente tem mais, de uma visão mais ampla, da gente ter um pouco de empatia, de às vezes olhar as pessoas com outros olhos, eu conseguia enxergar o que estava faltando ali daquele outro lado. Eu disse, poxa, e aí eu fui crescendo com isso, observando que eu podia ter
aquilo que eu estava achando de legal, somado com aquilo que eu estava sentindo falta que eu teria feito no lugar. E quando isso desde a época de estágio eu comecei já a perceber isso, a deficiência naquelas pessoas de terem um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de jogo de cintura. Eu tive superior que perdia a paciência com muita facilidade, e eu olhava e fazia, poxa, não está resolvendo nada desse jeito. Então eu conseguia enxergar também que não era que eu estivesse certa, era que tinha outra forma de fazer aquilo ali. E claro, tinha outro lado e outros milhares de oportunidades que ele também me ensinou. Existem momentos que eu precisava aprender aquele formato, aquele lado profissional masculino. Vivenciei isso tanto como funcionária, como a gente vivencio até hoje, porque é um eterno aprendizado. Hoje mesmo eu recebi uma fotografia de uma das minhas obras, de um operário que eu tenho extremamente grosseiro, às lágrimas, porque a gente fez um bolo de aniversário para ele. Eu jamais esperava que esse funcionário tivesse tido essa reação. E às vezes você se depara com, poxa, ele é um dos mais grosseiros, assim, aquele cara que, sabe... E o cara, ele ficou tão emocionado na hora que ele foi se trancar no banheiro. Ele foi se trancar, saiu assim, deixou o bolinho lá dele que a gente fez, não sei o que, e foi se trancar. Então, assim, é de uma riqueza muito grande esse aprendizado, porque você vivencia e você aprende toda hora, porque você está trabalhando com gente. E você está trabalhando com um funcionário que está subordinado a você e que você precisa ser esse exemplo para que ele aprenda. Você está trabalhando com pessoas, às vezes, muito mais experientes que você tem assim, um gigantesco aprendizado para ter com ele. E é essa soma que é o legal de tudo isso. E eu ainda vou mais além. O meu esposo também é engenheiro. O meu esposo também trabalha na área. E eu fico brincando com ele, porque assim, tem muita coisa que eu aprendo com ele. E tem outras coisas que ele aprende comigo. Porque ele tem um comportamento mais firme, mais grosseirão, mais macho, mais aquela raiz do machismo nordestino presa nos homens que precisam, que cresceram, que foram educados dessa forma, aprenderam nesse formato. E aí vem o meu outro lado, mais acolhedor, que puxa, que traz, e assim... E a gente aprende muito junto, porque hoje ele faz reunião com o pessoal, marca um happy hour, porque ele já conseguiu identificar que é importante. A gente troca muita figurinha, às vezes a gente até brinca, às vezes que a gente está em casa, curtindo, assim, tomando um vinho, quando a gente pensa que, não, a gente está fazendo hora extra para quem mesmo? Porque o nosso assunto é gestão e engenharia 24 horas, porque a gente trabalha com as mesmas coisas. Então, é bem bacana essa troca da gente, e eu percebo o quanto a gente aprende junto nessa troca. O estilo dele de liderar e o meu estilo de liderar. E isso é um aprendizado que não tem fim, gente, porque é enriquecedor demais. Você observar nos outros estilos diferentes do seu, aquelas lacuninhas que você pode melhorar, aqueles buraquinhos que você pode... Rapaz, olha só que legal aquilo ali, aquela ação daquela pessoa, eu não tomaria essa ação desse jeito. Eu preciso melhorar naquilo ali, porque eu percebo que aquilo ali foi eficiente. Se eu somar aquilo ali com isso aqui que eu tenho, vai ficar muito bacana. Então, essa soma eu acho assim, espetacular mesmo. E aí, Ana, liderança situacional na prática, né? Liderança Será que alguém faz melhor prática do que mulher a liderança situacional? Então, eis a questão. Estou me coçando aqui para dizer, dar uma opinião formada, mas, na verdade, se a gente for olhar assim, friamente, pelos modelos, devido à questão da empatia, da flexibilidade, eu arriscaria dizer o modelo de liderança feminino seria mais assertivo, né? Mas, por outro lado, como a gente está falando de liderança situacional, isso não quer dizer que, em alguns momentos, dependendo da situação, o estilo masculino seria mais assertivo naquele momento, né? Porque, na prática, é bem isso. E não só pesquisadora, mas eu também exerço liderança
num ambiente também que é extremamente masculino, e em outros ambientes também, ó, sala de aula, e tenho também um projeto social com mulheres, então, aí já é um ambiente muito feminino, aí depois eu estou num ambiente muito masculino, então são situações realmente muito diferentes, e eu me vejo em várias situações que eu paro e penso, nesse momento eu preciso ser mais forte, eu estou exercendo um posicionamento mais masculino, digamos assim. E em outros momentos eu tenho que ser mais flexível, mais empática, agir mais com o coração, sentir a necessidade do outro, né? Enfim, a liderança situacional, eu acredito que, arrisco dizer que se aplicam aí em todos os modelos, porque somente a liderança feminina, dependendo da situação, ela não seja tão eficiente. Já em outros momentos, sim, requer desse jeito, como eu falei, isso pode facilmente ser aprendido aí em todos os gêneros. Eu até, falando sobre, a gente fala muito sobre exemplo. Porque a gente pega exemplos. E aí, por eu ser mãe de menina, por muitas vezes eu me questionei, na pandemia a gente parou de viajar a trabalho, mas a gente vai voltar, se Deus quiser. E aí, por muitas vezes eu passava uma semana viajando e tem que administrar ela, a casa, a escola. E aí, por muitas vezes, me questionei. Eu sou assim para mostrar a ela que é possível você fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e está tudo bem. Então, muitas pessoas me questionavam, como é que você consegue? Você tem uma filha tão pequena, quando a Valentina tinha 2 anos, eu viajava pelo menos uma vez por mês. Eu viajava a trabalho, passava uma semana, é muito tempo para quem olha de fora. Uma menina de 2 anos, uma criança de 2 anos, você viaja, como é que você faz? E para mim, eu olhava assim, gente, talvez eu faça mais isso para mostrar a ela que é possível. Que ela vai crescer num ambiente onde a mãe trabalha feliz, onde é possível ser feliz no trabalho, sem abrir mão da educação, sem abrir mão do carinho, da atenção pelos filhos. Então, por muitas vezes eu me questionei, será que eu faço tudo isso só para mostrar para a Valentina de que a mulher é possível, a mulher é capaz de fazer tudo isso? E é o que eu prego muito na minha equipe. Gente, a gente pode ser o que a gente quiser. E não é só a modinha de falar, a mulher pode ser o que... Não, porque pode. E eu ainda sou muito... É engraçado que as pessoas ainda olham para mim com admiração, assim, gente, não tem nada demais, não tem nada que eu faça que você não pode fazer. E a gente para e pensa assim, a gente nasceu para quê? A mulher, falando de mulher, porque o momento é da mulher, né? A gente nasceu para quê? Para sermos felizes, para realizarmos os nossos sonhos. E os sonhos vai depender dos seus sonhos, são os seus sonhos. Talvez ser mãe, cuidar da casa, marido e carreira, mãe, casa, marido, carreira, ensinar para a filha que é possível seguir esse modelo. No final das contas, a gente só quer ser feliz e ter aquela realização lá da pirâmide de Maslow. A autorrealização, que é o que a gente tanto busca. Independente de qual formato, de qual modelo, acho que no final é isso. A mulher ela só quer se sentir realizada. É isso mesmo. E aí, olha só, quanta inspiração aqui em alguns poucos minutos. Meninas, a gente tá chegando no final. Olha como passa rápido. Já? Já. Eu queria dobrar o tempo, mas a gente tá aí respeitando, mas... chegando no final, que eu espero que vocês, quem acompanhou até aqui, fica que tem só mais um pouquinho. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né? Eu dentro dos processos de mentoria, eu tenho acompanhado cada vez mais homens e mulheres, e eu fico bem feliz nisso, porque quando eu comecei, eu nunca quis me posicionar no cenário feminino, embora eu super respeite e acho isso bacana, mas eu queria muito me posicionar num cenário em que eu pudesse transitar entre homens e mulheres, que eu pudesse aprender o melhor do que os homens têm para oferecer, e quando eu estivesse dando mentoria a uma mulher, aquilo me servisse de repertório, já que eu não sou homem. Mas eu queria também estar entre os homens e ser respeitada por ser mulher. E aí eu sou muito feliz porque hoje eu consigo isso. Hoje, dentro dos processos de mentoria, eu não tenho muito mais mulheres do que homens como no início. Ao contrário, eu estou numa fase, inclusive, que eu estou atendendo muito mais homens. E isso mostra que, como a Ana Nery colocou e todo mundo reforçou aqui, isso não é sobre homens ou mulheres, né? Não é uma coisa ou outra, é sobre homens e mulheres. Mas, de fato, nós somos diferentes, complementares. Eu acho que o que vocês contaram aqui foi extraordinário no quesito de inspiração, para a gente entender que é possível, sim, muitas coisas. Não é tão simples, ninguém vai mentir, né? Existe uma complexidade, como é complexo viver. Mas a gente também... ser inspiração para outras mulheres e a gente poder ser respeitada pelos homens por sermos mulheres. E eu acho que isso é o grande desejo de todo indivíduo, ser respeitado por ser quem ele é. E aí, antes de finalizar, eu queria só que vocês colocassem uma mensagem realmente para
Para quem está escutando, homens e mulheres, o que é que vocês gostariam de deixar enquanto mensagem de liderança feminina? Vamos pensar agora, homens, espero que estejam acompanhando a gente também, mas especificamente para as mulheres, se vocês pudessem dizer uma única coisa para inspirá-las a se posicionar e encontrar o seu lugar aí, que algumas não se sentem ainda capazes o suficiente, o que é que vocês diriam? Não tenha medo de ser quem você é. Eu acho que a gente tem que ser melhor do que a gente pode ser. Falando sobre mãe. Eu queria ser a melhor mãe. Não, eu sou a melhor mãe que eu posso ser. Então, não existe um modelo de melhor mãe. E é como eu trago para o meu trabalho. Eu sou o melhor que eu posso ser. Então, seja homem ou seja mulher, eu acho que seja feliz, faça o que lhe dá prazer, faça o que lhe dá, que lhe faz ter propósito, que faz sentido para você. E aí você vai ser feliz, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Acrescentando o que Kalina disse, eu acho que... E você faz isso que eu sei... É o não se conformar, é o não se aquietar, é o não deixar eu não consigo, tá difícil, ou será que eu consigo? Não deixar essa dúvida ficar parada e congelando. Então, além de você, você é a melhor mãe que eu posso ser, eu vou ser a melhor profissional que eu posso ser, mas eu vou ser melhor a cada dia. Então, assim, esse aprendizado contínuo que move a gente. E é possível você, daqui a um ano, olhar para trás e se ver que você hoje, Kalina, é melhor mãe do que a Kalina de um ano atrás. Profissional Kalina, hoje é melhor do que um ano atrás. Então, eu acho que o não aquietar-se, essa inquietude que faz com que a gente procure ser melhor, é o não se conformar. Se você tem vontade, se te realiza, tem que correr atrás. Talvez não seja tão fácil. Tem que pagar o preço, né? Mas tem que ter o ônus. Não dá para a gente vislumbrar um bônus em nada na nossa vida. A gente não consegue vislumbrar bônus sem ter ônus. E aquela coisa, não terceirize o que é seu, né? Porque às vezes a gente terceiriza para os outros o que a gente tem que fazer, o nosso dever de casa. A responsabilidade que é nossa. Então, terceirizar hoje é muito comum e você acaba jogando para os outros uma responsabilidade que é sua. Então, aí é o preço que as pessoas não querem pagar. Bom, então, para finalizar, pegando o gancho das meninas, tem uma frase que eu gosto muito, aí serve para homens, mulheres, para todo mundo. Se você acredita que pode ou não pode, das duas formas você está certo. Então, é bem isso, né? A gente pode tudo que a gente quiser se a gente acreditar que a gente consegue. E eu não poderia deixar de citar. O mais importante nisso tudo, Kalina inclusive falou, Dinélica também, é viver a sua verdade, viva com autenticidade. Isso não quer dizer que vai ser fácil, que você não vai cair, que você não vai tropeçar. Isso vai acontecer várias vezes, mas é isso que vai forjando o nosso caráter. Então, vai com autenticidade, com a sua verdade e só vai dar certo no final. Muito bom, gente. Estou feliz demais. Eu queria realmente passar mais tempo. Inclusive, eu já deixo aqui antecipadamente o convite para a gente voltar a falar sobre esse tema e outros mais, porque o Talk Business ele é um programa semanal, né? E agradecer Dinélica, Kalina, Nanelli por ter topado o convite. Dizer para você que está acompanhando, a gente ficou até o final, compartilha esse vídeo com mais mulheres e com mais pessoas que precisam ouvir aqui essas histórias inspiradoras, né? Deixe o seu like e não deixe de se inscrever no nosso canal. A gente fica nessa edição por aqui, mas a semana que vem a gente volta com outro tema de inspiração para a carreira e para negócios. Então, muito obrigada mais uma vez e até semana que vem.